depois do método, uns 30 dias depois, eu já percebi que a diferença no meu faturamento. Eu obtive um faturamento de 17% a mais. O caixa antes ele era negativo. Recebia hoje, já estava devendo, pagava metade, pagava o outro. Hoje já aprendi a ter uma reserva. Então, hoje eu já tenho reserva para trabalhar com tranquilidade. Para quem não sabe, essa é uma série de entrevistas que eu gravo aqui com alunos do método de gestão 365, alunos que aplicaram o método e tiveram resultados relevantes. Eu estou aqui com uma aluna muito especial, que conseguiu resultados também muito relevantes. O nome dela é Jocilene. Ela tem uma indústria de confecções aqui no interior da Bahia. Ela vai se apresentar melhor daqui a pouco. E aqui o objetivo dessas nossas entrevistas é, primeiro, entender o que é que Jocilene fez, que você pode fazer também para mudar o jogo da sua empresa, e segundo, lhe motivar. Você que tem uma pequena e média empresa, muitas vezes acha que não consegue ter resultados relevantes. Está condenado lá a ficar a vida toda sendo pequeno. E ouvindo aqui Jocilene, você vai entender que você também consegue. Se ela conseguiu, você também consegue. Então, Jocilene, a primeira coisa que eu quero fazer é lhe agradecer por estar aqui hoje, gentilmente cedendo essa entrevista. A gente sabe, né, que a vida de um pequeno e médio empresário não é moleza. Estamos aqui 5h40 aproximadamente, aqui de uma quarta-feira. Você parou aqui para nos dar essa entrevista. Então, primeira coisa é lhe agradecer. E segundo, eu vou pedir para que você se apresente. Eu já falei seu nome, mas pode falar de novo se você quiser. Me conta aqui o que é que sua empresa faz, onde é que você está localizada, qual é a cidade que você está localizada, quantos funcionários você tem. Conta um pouco aí da sua empresa. Então, meu nome é Jusilene, né? Eu fico aqui no interior da Bahia, em Barreiras, Bahia, e tem uma indústria de uniformes profissionais, comercial e hospitalar, onde eu fabrico desde da área administrativa à área hospitalar também. E estou no ramo desde 2013, então tem 12 anos que eu estou no ramo, né? E estou, graças a Deus, tenho uma clientela já fiel, né? Os meus clientes são clientes já fiel. Eu tenho cliente desde quando eu comecei, são meus clientes até hoje. Então, assim, tem uma gama de cliente muito boa, graças a Deus, né? E estou tentando a cada dia, buscando melhorar, trabalhar mais com eficiência, com qualidade. E um dos meus pontos, assim, positivos que eu acho dentro do meu ramo é pontualidade, agilidade e qualidade no meu trabalho. Então, se eu marcar com o cliente, eu tenho aquela responsabilidade, entrego no prazo realmente que é comprometido comigo e com ele, né? Então, isso são um ponto positivo, eu acho. E o que eu fui buscar ajuda com o método, né? Foi através que trabalhava demais e não tinha a lucratividade. Então, era tipo assim, trabalho sem lucro. E aonde foi que eu busquei o método. E através do método eu vim sempre adquirindo mais e mais e mais e mais conhecimentos e aplicando ele dentro da minha empresa e vi que obtive bons resultados. Que legal. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para você. São quantos funcionários, Jocilene? Hoje eu tenho 10 direto e 3 terceirizados. E você atende a empresas pequenas, médias, grandes? Qual é o seu mercado principal? Eu atendo desde a pequena à grande. Então, Que assim, le- hoje eu fabrico em torno de 4.000 peças mensais. Quantas? 4.000. Caramba, é muita coisa, hein? Muita Uhum. coisa. Legal, que coisa boa. E essa ideia surgiu de onde? Por que que você resolveu abrir essa empresa? Então, isso aí é uma, uma história. Na verdade, eu sou filha de costureira, né? Então, assim, eu aprendi a costurar desde
de pequena, junto assim, vendo minha mãe, né? Aprendi. Minha mãe costurava. E aí, eu com há uns 20 anos atrás, aí eu já tinha uma boutique de confecção, que era de moda. Eu atendia um público de classe, da classe a B, né? Então, assim. E aí, aonde eu ia para as indústrias, para os showrooms, e sempre fui pegando aquele amor pela costura, pela a roupa, e eu peguei, fui, coloquei, comecei a fabricar só camisetas, terceirizando. E com isso, com um ano que eu estava fabricando só camisetas para empresas, eu pegava, fazia e terceirizava. A parte eu cortava, fiz um curso de modelagem, e aonde eu começava a cortar e terceirizava. Aí depois de um ano, eu comecei a pegar licitações de prefeituras de camisetas e fiquei com um ano terceirizando, pegando de prefeituras e terceirizando. Aí depois de um ano eu fui montei a minha indústria e montei minha indústria com capital de giro, que eu já tinha aquilo ali juntando, peguei capital de giro do banco também, e comecei com aquilo ali e pagando, e daí deu certo. Que legal. Força, coragem. É isso aí. Trajetória de empresário não é moleza, não. E me diga uma coisa, como é que você conheceu, como é que você me conheceu, onde é que você me encontrou e onde é que você conheceu o método de gestão 365? Então, eu conheci através do o Insta, né, o Instagram, eu procurando, eu sempre procurava ver cursos, né, já vi vários cursos, assim, tem esse curso aqui, de como você liderar uma equipe, como o financeiro, aí tem aqueles cursos que você faz, o gratuito, né? Que eles dão uma, tipo uma demonstração durante uma semana, uns 3 dias, e eu sempre fazia. E quando você faz ali, aí às vezes acho que fica parecendo. Aí eu já fiz vários. Mas assim, para acreditar, e quando você vai olhar no final, você não acaba não acreditando tanto. E o seu não, eu vi, acompanhei ali a semana toda, aquela semana, né? Acho que foram uns 7 dias. E naquilo que eu fui, eu comecei tendo mais confiança, aonde você passava uma credibilidade para a pessoa, né? Assim, uma confiança também. E com aquilo ali eu fui, eu falei assim, não, isso aqui que eu vou fazer. E foi onde eu fui e fiz, realmente acreditei e comecei. Você não ficou com medo de pudesse ser um fake da internet, não? No início, sim, mas aí depois que eu comecei assistindo as aulas e também comecei a buscar os outros vídeos que já tinha lá, eu pesquisei através dos vídeos e vi no YouTube vários vídeos e vi que já tinha vários temas, já tinha mais de anos e tal, várias histórias, depoimentos, aí foi aonde eu tive mais uma credibilidade. E você ficou com receio que em algum momento que o treinamento não servisse para o seu setor especificamente, uma indústria de confecções? Isso lhe passou pela cabeça? Passou. Uhum. Isso aí Como é que você, passou. como é que você resolveu isso? Eu resolvi pelo seguinte, como eu pensei assim, não é um treinamento direcionado à confecção, mas é direcionado à área financeira, né? De organização também. Então, assim, se é financeiro, então toda empresa tem que ter seu lado financeiro. Então, independente do ramo dela. Então, pode ser qualquer coisa, tem que ter um lado financeiro. Então vai me servir. E isso eu fui buscando. Aí você vê que tem de tudo. Tem desde o marketing, né? E aí tem tudo. Tanto que tem também que foi muito bom também, foi aquele projeto que teve com a Regina, né? Mão na O, massa? a mão na massa. Então, aquele ali também é muito importante dentro do método. Para mim, então, ele foi muito importante.
E você ficou com medo que pudesse ser uma coisa complicada de entender ou não? Não, isso aí em relação a isso não. Complicado não. O investimento, Jocilene, para você na ocasião era um impeditivo? Você achou caro, barato? Como é que você lidou com a questão do investimento? Então, o investimento, na verdade, eu até achei assim, falei, meu Deus, eu vou investir. Será que esse investimento vai valer a pena, vai ter retorno? Aí eu falei, Jesus, fiquei pensando em relação a isso. Mas aí eu falei, se vai ser um investimento para conhecimento e se vai agregar alguma coisa, então para minha empresa vai ser valer a pena. Então eu vou fazer. Aí eu fiz justamente pensando nesse lado. Mas assim, se disser assim, você tinha no momento para que pudesse estar sobrando esse aí para você fazer esse investimento, não estava sobrando. Então, assim, foi um investimento que não me estava sobrando. Então, eu fiz mesmo pela necessidade, porque eu já estava já há 12 anos trabalhar sem você ter tranquilidade, né? Então, assim, por exemplo, você sabia que não pode misturar o financeiro com o pessoal, mas você sabe, mas você não faz. Então, eu sabia, lógico, né? Mas nunca separava isso de fato para você saber o quanto realmente aquilo dali afetava na sua empresa. Então, hoje eu já sei que aprendi, através do método, me organizar com a minha retirada e não tá mexendo no caixa da empresa. Então, Muito bom, muito bom. entendeu? Eu já amortizei esse investimento que eu fiz do treinamento com os lucros que eu já obtive durante esse período. E também com alguns cortes que eu já eliminei, alguns cortes invisíveis também. Aí é onde eu cortei, tive esses cortes invisíveis, aonde cortei e com esses cortes eu obtive lucros com eles no mês posterior. Bom, agora eu vou lhe fazer algumas perguntas que são as que os empresários mais gostam de ouvir, que a gente vai falar agora sobre números. Então, eu vou lhe perguntar sobre o seu faturamento, o que aumentou no seu faturamento, o que melhorou ou não na sua lucratividade, o dinheiro no caixa da sua empresa. A primeira pergunta, Jocilene, é em relação ao seu faturamento. Você teve ganhos do seu faturamento depois do método? Se teve ganhos, quanto é que aumentou o seu faturamento? Tive ganho sim. Então, assim, depois do método, uns 30 dias depois, eu já percebi que a diferença no meu faturamento, porque eu já comecei a aplicar o método na vida do dia a dia da minha empresa. Então, assim, eu hoje, eu obtive um faturamento de 17%. Então, A mais? assim, a mais, até o dia 31. Então, eu tive esse faturamento. Então, assim, Você teve não é o ganho, que você falou, nos primeiros 30 dias? do primeiro 30 dias, a partir do segundo, né, primeiro 30 dias eu comecei a aplicar, a partir dos 30 eu já comecei a sentir já uma diferença e aplicando, aí é onde eu já obtive 17%. Muito bom, muito bom. Quase 20% não é pouco, não, né? Muito bom. Mas o meu objetivo é chegar a 25%. Você vai chegar a 25, não, você vai chegar a muito mais do que isso, continuando aqui no método. E nós Isso. queremos levar você para o programa avançado, né? Já lhe falei isso. Aluno que gera resultado se candidata a programa avançado. Para quem está nos ouvindo aqui e não sabe,
O programa avançado é um programa que faz parte do método Gestão 365 também, mas só para alunos que atingiram resultados. Então, o Jocilene já vai ser convidada aí em breve para fazer parte desse grupo avançado. Já está aí a 200 por hora. Mas vamos voltar para cá. Jocilene, a segunda pergunta em relação aos números agora é sobre a sua lucratividade, sobre os lucros do É. seu negócio. Qual foram os ganhos que você teve da lucratividade depois da aplicação do método? Então, com a aplicação do método na minha empresa, o meu lucro diria que dobrou, porque antes eu não tinha, trabalhava, mas não tinha lucro. Tipo, que eu trabalhava, pagava as contas, mas cadê o lucro? Não tinha lucro. Hoje meu lucro, tipo, que já dobrou. Então, hoje eu tenho, o meu lucro já dobrou. Eu hoje consigo ter tranquilidade, né? Por quê? Porque eu já tenho hoje uma reserva que me dá tranquilidade para que eu possa trabalhar e, e se vier por uma eventualidade acontecer alguma necessidade, eu tenho a minha reserva em caixa para que eu possa trabalhar assim de imediato, né? E antes eu não tinha. Quando você Antes eu fala não que tinha. é o seu caixa. Meu caixa. E aí eu já vou emendar, então foi bom você ter falado que eu já vou emendar essa pergunta, que é essa. Como é que era o seu caixa antes e como é que está o seu caixa agora? O que é que mudou? Então, meu caixa antes ele era negativo. Eu sempre trabalhava diria, né, vermelho. Sempre no negativo. Recebia hoje, já estava devendo, pagava metade, pagava tudo. Hoje eu diria que eu já tenho minha reserva. Então, hoje eu já trabalho com tranquilidade, porque hoje já aprendi a ter uma reserva. Então, hoje eu já tenho reserva para trabalhar com tranquilidade. Excelente. Dá uma paz na vida da gente isso, né? Não atrasar mais boleto. Hoje eu não tenho boleto, imposto, minhas contas estão tudo pagas. Para você ter ideia, a minha folha de pagamento de funcionário, eu pago ela no dia 31. Antes eu pagava até o dia 10 e era assim, agoniada. Hoje não, hoje eu pago ela no dia 31. Por exemplo, meus funcionários esse mês receberam salário na sexta-feira do dia 30 de maio. Então, assim, hoje me deixa isso, me dá mais tranquilidade, né? Na sexta-feira eu diria que foi dia 30. No dia 30 eu já estava com o salário dele, já pedi o contador para adiantar a folha, porque eu já ia pagar eles. Porque tinha um feriado, né? Aí eu falei que tinha feriado, eu falei, então já vou adiantar. Eu adiantei, já dia 30 já estou. E assim, já tem o quê? Uns três, desde dezembro, viu? Que eu venho mantendo essa minha folha todo dia 30. 6 meses já. Isso, Uma mudança de vida mesmo, né, Juscelene? foi. Mudança de vida. Mudança de vida. Assim, Legal. mudança de vida e também assim, de alguns hábitos, né? Porque acaba você como empresário, né? Você acaba tendo alguns hábitos. E hábitos que te deixam na agonia. Por quê? Porque você não tem. Então, assim, no método, o método acaba te ensinando a você ter hábitos saudáveis para que você tenha tranquilidade. Saudável, né? Que eu digo saudável financeiramente, né? Isso para você ter tranquilidade. E hoje eu tenho, graças a Deus. Jocilene, como é que era a gestão da sua empresa, a administração do seu negócio, antes do método? Como é que ficou depois do método? Antes era bagunçado. Por quê? Porque eu não sabia, eu não saía da.
da operação e não tinha noção. Foi um dos motivos também de acabar você sabendo aonde você está perdendo ali dinheiro. Então, assim, eu não tinha, eu trabalho, não saía da operação e você não tem visão ao todo. Só no meio ali de pagamento, eu ia sair pagando e vendendo, mas eu não tinha a visão do administrativo em geral. Hoje não, graças a Deus, hoje eu já tenho, com o método aprendi me organizar direitinho. Antes mesmo, tipo que eu já observei que tinha cliente, tinha venda que estava tomando prejuízo. E o vendedor dava desconto porque o cliente, um cliente que compra X, eu vou dar compra a cada 90 dias, eu vou dar um desconto. Então, assim, era uma, ou então, ele comprou 6 meses passado, eu vou manter para ele o mesmo valor agora. Então, aí, isso tudo eu fui percebendo depois que eu comecei a administrar com orientações do método. Mas, assim, através do método, foi que eu comecei a ter visão. E olha, porque eu administro a minha empresa há muito tempo, mas eu era daquela só na produção, produzia. Então, assim, só que o volume de mercadoria saindo, mas o lucro lá embaixo, mas o porquê? Porque eu ficava no operacional e não tinha visão do administrativo, né? Não acompanhava. Por quê? Porque não saía da operação. Aí um desses também foi um dos motivos também desse lucro, né? Porque eu comecei a ter uma visão de muitas coisas que estavam se perdendo, que estava indo pelo ralo. Por exemplo, tinha vendas, eu percebi uma venda, duas vendas, no valor de 7.800. Essa venda era uma venda que foi feita o mesmo valor há 7 meses atrás. Ainda deu 5%. Então, só nessa venda aí eu tive um prejuízo de 1.615. Então, assim, as outras eu não tinha tido prejuízo de repente? Então, assim, daí para cá que eu comecei analisando e fui observando que tinha muito prejuízo em relação aí, não acompanhar as vendas, dar desconto sem ter condições de dar mais, porque a mercadoria já estava barata. Dar desconto e ainda dar um cliente para pagar com 30 dias, 30 e 60. Então, são essas coisas assim que eu comecei a cortar. Então, assim, cortei, por exemplo, cliente que não me dava lucro, eu não fiz questão de manter ele dentro da empresa. Aí eu sempre falei, mas eu comprei. Por exemplo, tinha um cliente mesmo que ele falou assim: eu comprei, você não me faz a R$ 30 a camisa é R$ 38,90. Aí eu falei assim: mas não faz. Eu falei: não, não tem como fazer. Mas quando eu comprei, a última vez eu paguei 30. Aí eu fui buscar o pedido dele, eu falei: sim, tu comprou no. Aí eu falei: comprou agora, recente? Não, comprou no mês de agosto do ano passado. Aí eu fui e falei para ele, eu falei: olha, a minha matéria-prima que eu já, já teve aumento várias vezes. Eu falei, eu acho que o seu produto que o senhor vende também, com certeza, já teve aumento também, de um período de um ano. Quantas vezes?
Aí ele falou, não, eu falei, pois é, porque eu não tenho condições. Infelizmente, gostaria de manter você como cliente, é uma satisfação. Agora, manter esse preço, infelizmente, eu não consigo. Aí ele até falou, até questionou, então é outra empresa que faz mais barato. Eu falei, então, fique à vontade para o senhor ir procurar essa outra empresa, porque talvez o colega consiga um produto mais barato, mas o meu fornecedor, não consegui ainda. Fornecedor mais barato. Porque o meu tem qualidade, você conhece minha mercadoria, tem qualidade. Somos comprometidas com prazo de entrega. Então, infelizmente, eu não consigo. Então, é um cliente desse, aí não vale a pena a gente. Vou vender só para vender? Não ia ter lucro. Que é um produto que você ganha 5%, 4% em cima, então não compensa. Ainda mais com volume pequenininho. Quando é um volume grande, pode até ser, né? Mas volume pequeno, porque a gente trabalha o mínimo de 12, né, no atacado. Ele ainda queria 10 peças. Ainda não, mas eu quero para você me entregar daqui 3 dias. Eu falei, não, infelizmente eu não consigo. Estou com a minha produção lotada. Então aí é aquele verdadeiro cliente que você fala, né? Que tem um cliente que não compensa. Não compensa. Agora imagine tudo isso você, antes do método, né, era capaz de você ter feito, recebido esse pedido, feito. Não, antes do método, até o vendedor faria isso, passava isso, nem passava por mim, não. O que eu percebi é que tinha muito volume e não tinha lucro. Por quê? Porque os clientes falavam assim: me faz X. Ia lá, fazia, e você entendeu? Me faz aí 10 peças. Antes mesmo tinha muito na produção, uma pecinha, outra pecinha ali, agora eu já cortei. Porque não vale a pena você perder a produção, porque as nossas máquinas são todas industriais. Então, você vai pegar 3 máquinas para fazer, vamos supor, uma camisa dessa, 2 camisas dessa que eu estou usando social. Não adianta, não tem lucro. Aí eu vou lucrar, vou mobilizar 3 funcionárias para fazer uma peça. Não compensa. Porque a hora dela ali, ela custa a hora dela em torno de R$ 11. Depende do profissional. Ela vai ficar 3 horas, 4 horas. Uma camisa dessa custa, no custo dela, o lucro não vai pagar, então não compensa. E Mudança, antes não tinha isso. mudança completa de mentalidade. Isso que você falou também, às vezes o vendedor, ele quer fechar a venda, porque ele quer ganhar a comissão dele, quer mostrar que ele bateu as metas, aí ele faz com desconto. Aí, para você, Isso. é prejuízo. Para ele não é, né? Mas para você é prejuízo. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta, Jocilene. Mudou algo na sua vida pessoal depois da aplicação do método? Mudou e mudou muito. Mudou. Eu diria que a minha vida pessoal mudou 50%. Assim, com toda a convicção, com toda certeza. Sabia? Mudou 50%. Antes eu era aquela pessoa agitada, agoniada, e, e minha vida era assim, agoniadinha. Hoje não. Hoje, por mais que eu venha, eu fico trabalhando, às vezes eu trabalho até mais tarde, mas a minha vida pessoal chega em casa, por exemplo, antes eu estava agoniada, agoniada. Meu Deus, como é que eu vou pagar funcionário? Porque eu não paguei fornecedor ainda. E como é que eu vou pedir tecido? Hoje não. Hoje eu saio, estou tranquila, meus boletos, pra você ter ideia, boleto do dia 15 eu paguei dia 10.
Então, assim, já os boletos que eram bem maiores, valores maiores, se entrou dinheiro no caixa, eu já fui eliminando eles, porque os menores é mais fácil de estar pagando. Então, boleto de 5.000, 7.000, por exemplo, que eu tenho. Então, eu já antecipei, já paguei para ficar os menores. Então, você fica com mais tranquilidade. Então, em casa você está mais tranquila. Eliminei os custos invisíveis, né? Que é o funcionário invisível. Que inclusive foi na aula, né? Eu nem assisti, mas eu só ouvi depois pelo gravada, né? Os custos com funcionários. A gente fica com medo de tirar, demitir o funcionário, mas se você for analisar, aquele funcionário que você está com medo, aí você vai somar o que ele não está te produzindo. Antes eu somava no mês, mas não, você vai somar durante um ano. Se você não demitir, ele vai te dar mais prejuízo. Então é melhor você demitir logo. Você tem ideia, eu gastei 16.000, mas eu eliminei. Pronto. Eliminei funcionário aqui, gastei 16.000 para demitir, de demissão. Mas demiti e contratei mão de obra mais barata. Eu tinha funcionário aqui que era de 2.400. Hoje tenho uma que eu pago um salário mínimo. Estou ensinando do zero, mas está aprendendo e não vai, saiu mais barato. Não está cheio de mania, produz mais. Então, assim, foi um custo de imediato, mas eu já economizei esses 90 dias, eu economizei já 6.000. Você até me contou, eu lembro algo Eu te dessa contei, não natureza. foi? Isso é, de novo, é uma mudança de mentalidade muito grande quando a gente faz. O que você está fazendo hoje, realmente. E, de novo, você está aqui comigo, né, conversando hoje, e para mim é outra pessoa. Eu lembro de você quando você entrou no método. Lembro Lembrei. claramente de você. Sabe como é que você aparecia? Aparecia, como você descreveu, meio agoniada e meio assustada, assim, como quem diz: o mundo vai, Ah, o mundo vai acabar. é. É desacreditada, assim, com tudo. Que nada, isso aí não vai acrescentar nada, não. Tinha dia que eu assistia a aula, eu falava assim, vou assistir nada, porque essa aula não vai me acrescentar em nada, não. Pelo que eu estou vendo, tô agoniada. A realidade não é essa, não. Jocilene, uma pergunta que eu vou lhe fazer agora que é mais diferente, que é a seguinte: o que que você, qual foi o resultado que você alcançou no treinamento que você não esperava? Porque quando você entrou, você esperava alcançar alguns resultados. Você acabou de falar, né? Mais lucro, dinheiro no caixa. Mas teve algum resultado assim que você não esperava? O resultado maior que eu não esperava foi eu ter qualidade de vida, vida pessoal, porque se você não tem qualidade de vida pessoal, você não tem uma mentalidade, você não tem tranquilidade, você não consegue administrar a sua empresa. E eu lhe diria que, através do método, o que eu hoje, assim, tenho gratidão, diria até assim, pelo que eu alcancei junto ao método, foi isso, a qualidade de vida. Que eu pensava assim, lógico, que eu fui buscar pelo financeiro da empresa e tudo, né? Adquirir para poder administrar, ter dinheiro em caixa e tal. Mas o que eu não acharia que eu poderia alcançar também, assim, que mudaria muito, foi a minha vida, sabia? E isso mudou bastante. Porque se você tem uma vida tranquila, uma vida mais saudável, a mente mais saudável para você administrar, tudo que parece, por mais obstáculo que venha, você administra assim com tanta clareza que flui.
Hoje eu consegui também, até mesmo nas reuniões da equipe que eu faço. Então, mudou muito em relação também a isso. Então, eu diria que o método mudou a minha vida pessoal, viu? E muito, muito mesmo. Que coisa boa, né? Porque nós somos uma É, coisa só, né? Uma vida pessoal é, bagunçada, ruim, desestabilizada, cria um monte de problema na empresa. Fico muito feliz de ouvir isso, Jocilene. depois foi. Hoje eu tenho vontade de vir trabalhar. Eu chamo antes do método. Tinha dia que eu vinha, sem brincadeira, eu vinha assim, eu falei, oh meu Deus do céu, não estou com nem vontade de ir trabalhar. Hoje não. Hoje eu me arrumo, venho trabalhar, venho alegre. Graças a Deus. Que legal, que legal. Bom, só para dizer que só faltam duas perguntas para a gente concluir o nosso papo aqui hoje, tá? Porque a gente sabe que tem, né? Temos que cuidar das nossas vidas, e vou fazer as duas perguntas que são as seguintes. Próxima pergunta é, Jocilene, o que que você achou no método, ou no treinamento, não só no método, no treinamento propriamente dito, mais diferente em relação a outros treinamentos que você já tinha feito? O que eu achei diferente é que você passa tudo com muita clareza e dentro da realidade do dia a dia, que isso é o mais importante. Porque você deixa bem claro da realidade do dia a dia de cada aluno. Não fica como alguns que eu já participei, que aí você fala assim, meu Deus, a realidade é totalmente diferente. Porque fantasia demais e a realidade é outra. E você não, você chama, pede para a pessoa fazer o diagnóstico, pede para a pessoa fazer a planilha, que isso é importante, da sua vivência do dia a dia. Então, aí você começa a trabalhar a sua empresa ali, demonstrando sua empresa. Porque os outros, ele fala o quê? São números, são ideias, mas ideias fora da realidade. Que você olha e diz, oh meu Deus, a realidade é diferente. Para um pequeno, para um médio, é totalmente diferente. E o método não, né? O que você passa é bem claro. É o dia a dia, é o dia a dia do empresário. Aí isso aí é muito importante. Tem empresário que me diz assim, eu Leonardo, quando você fala, parece que você está aqui do meu lado falando junto de mim, como se estivesse vivendo a minha empresa. Eu acho que é isso que você quer falar, né? É, isso. É a realidade, né? Porque você fala, você mostra isso para nós, que é a realidade que você está vivendo ali dentro da sua empresa. Eu vejo que tem colegas que começou assim mostrando ali e você está vendo que está crescendo e tudo. Aí eu também já percebi também que tem outro também que acha que ali não, não tem nada a ver, mas porque tem que você entender a sua empresa, entender ela ali dentro, entende ali dentro. Tudo que eu já comecei a aplicar aqui dentro da minha empresa foi depois do método. E são coisas muito simples, muito simples. Por exemplo, mesmo, é, você fica com medo de demitir, mas se você for somar em 12 meses, você vai ver lá no final o quanto isso aí vai te dar prejuízo. Entendeu? Achar que e ninguém é insubstituível. É difícil, a mão de obra hoje é difícil, mas nada é insubstituível. Então, para a gente, número, no final, faz uma diferença. Faz muita diferença, muita diferença. Oh, e muito.
Jocilene, agora eu vou lhe fazer a última pergunta, que é a seguinte: você sabendo o que você sabe hoje, depois de ter aplicado o método, ter estudado o método, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários como você? Eu diria o seguinte, que o método 365 é um método confiável e que, se realmente aprofundar, dedicar, não precisa nem, diria assim, diria nem vai dedicar tanto tempo, mas tira 2, 3 horas e vai dedicando, você aplicando dentro da sua empresa. Então, a pessoa que está com problema hoje, que está com essa dificuldade que eu tinha antes, de dinheiro em caixa, sem lucro, então, diria que é um método bem confiável e muito fácil de ser aplicado. E é fácil. Depende do querer, né? Porque também, se não quiser, achar que, né, que vai dizer assim, ah, é fácil e vou te dar de mão beijada. Não, você tem que arregaçar a manga e dizer, não vou mudar. Sim, outra coisa que eu não te falei. Através do método, olha só que eu já adquiri. Hoje eu já adquiri um programa específico para a minha indústria. Já comprei um outro programa para corte, para poder reduzir o desperdício. Tudo isso eu já fiz depois do método. E é uma coisa que eu já queria fazer há mais de 10 anos atrás. E não tinha, ainda não tinha conseguido. Então, hoje eu já fiz, já comprei e comprei à vista. E queria 10 anos atrás implantar esse sistema aqui. Nunca tinha condições. Não tinha condições. O que que o caixa não faz, né? Muito bom. O caixa faz tudo na vida da gente. Meu Deus, dá uma Faz, oportunidade, mexe em tudo, na vida pessoal, mexe em tudo. faz. Jocilene, eu vou deixar com você agora, eu falei que era a última pergunta. Eu vou deixar agora você com as palavras finais. Você pensou você pensou que era eu que ia fechar a entrevista, né? Vou deixar você com Isso. a sua mensagem final e para fechar a entrevista. A minha mensagem final é que acredite e confia no método que você terá tranquilidade com dinheiro em caixa, que é o que eu estou tendo hoje, tranquilidade. E diria que daqui mais uns anos terá muito mais tranquilidade. Maravilha. Jocilene, obrigado. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por estar aqui cedendo o seu tempo para ajudar outras pessoas, né, outros empresários que vão lhe ouvir e vão sair ali de uma situação de, sei lá, desmotivação, como você estava também, de desânimo e vão encarar uma jornada como essa para mudar tanto a empresa quanto a vida pessoal. Obrigado mesmo, viu? Tadinha. Eu que agradeço pela confiança, né? Porque realmente mudou minha vida. E tenho certeza que vai mudar muito mais.